Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Fábio Moser, ele é diretor-geral da Fator Administração de Recursos. Vamos conversar um pouquinho sobre investimentos e fundos. Fábio, muito obrigado pela presença. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a FAR, né, Fator Administração de Recursos, o que vocês estão trabalhando em termos de fundos e que tipo de oportunidades os mercados estão oferecendo para o investidor nesse tipo de fundos. Vocês são muito fortes em fundos de ações em empresas emergentes, estão também ampliando para outras áreas, né? Como é que está esse trabalho? Bom dia, prazer estar aqui com você, né, e poder compartilhar um pouco aí das nossas visões, do que nós vemos no futuro do nosso mercado. O Fator é uma casa que prima por oferecer produtos com diferencial. Um diferencial em relação ao quê? Aos grandes bancos. Porque a gente sabe que o cliente, né, que se dispõe a tirar o seu recurso do seu banco, que é o banco que ele do dia a dia, e transferir para um outro banco, é porque precisa de um diferencial. E aí nós olhamos o seguinte, alguns tipos de fundos, por exemplo, como fundos de renda fixa, DI, isso é quase que commodity no mercado. Todo mundo tem, né? Não tem diferença. Não tem diferença, e mais, quanto maior o banco, maior o volume, mais vantagem. Menor o custo. Então ele pode cobrar uma taxa de administração menor e ainda assim ter resultado. Então esse tipo de fundo não é o nosso foco. Então, como você disse, o nosso foco é aonde eu consigo agregar valor. E aonde se agrega valor é aonde você consegue, né, colocar mais risco, porque, claro, o risco está relacionado com o retorno, mas que esse risco ele seja controlável. Ou seja, que você consiga entender bem esse mercado e mitigar esses riscos. E isso nós sabemos fazer bem. Então nós temos um fundo de multimercados mais tradicional, que busca, né, uma renda fixa, né, quase que atuarial, a IPCA mais 5. É um fundo regulado, né, onde clientes institucionais podem aportar. Temos um outro fundo, né, de multimercados que atua no mercado de juros brasileiro em renda fixa, mas também atua com 20% no exterior. Né? E aí você consegue, o fundo ele passa a ter um pouco mais de volatilidade, mas consegue capturar também, né, alfa, o rendimento de outros mercados. E o terceiro fundo, né, um outro fundo que nós temos, você atua somente no exterior. Né? Então você consegue, dentro do multimercados, né, fazer essa gradação onde tem 100% Brasil, um mix 80 e 100% no exterior. Então esse é interessante, esse portfólio. A partir daí você entra no segmento de ações e, de novo, segmento de ações, não adianta eu ter um fundo de Bovespa, porque um fundo de Bovespa passivo, né, vários bancos têm. Pode comprar um ETF um até. ETF, e aí você fica, bom, qual é o valor agregado para eu conseguir captar? Então nós temos um fundo de valor, né, que é um fundo que busca, né, alfa ou rendimentos acima do mercado, mas que tem como tese o valor, quer dizer, empresas em crescimento de acordo com o momento que você está vivendo na economia. Então, se eu estou num momento como o de hoje, que é um momento de recessão, diminuição do ritmo, eu preciso de quê? De empresas resilientes e empresas exportadoras com valor agregado, já que commodity também está caindo. Então, a questão aí é essa composição e a forma como você faz em cada momento da economia. Sim. A hora que a economia voltar a ter um ritmo de crescimento, eu preciso reposicionar essa carteira de tal forma que eu pegue as empresas que vão capturar o momento de crescimento da economia. Então, é um fundo de valor baseado na macroeconomia, né? Então, é um fundo interessante. Tem um fundo de ações também, que é um fundo interessante, que é um fundo resiliente, que é um fundo de dividendos.
Aliás, tem sido o melhor fundo aí, tá entre os melhores do mercado, entre os 5 melhores do mercado, e também é o melhor fundo de ações hoje por conta da resiliência, né? O fundo de dividendos é interessante porque quando a economia está ruim, ele continua a ter uma rentabilidade interessante, porque as empresas estão distribuindo dividendo, estão tendo lucro, elas diminuem o seu investimento, logo tem mais caixa para distribuir. Então você, se posicionando nas empresas corretas, você consegue manter um fluxo que melhora a rentabilidade do fundo. Então é isso aí, eu tenho um fundo de valor, que é o seguinte, eu não estou preocupado com o Ibovespa, estou preocupado com ter valor. Quais empresas estão melhores naquele momento. E o outro é um fundo resiliente. E aí a partir daí, que eu costumo dizer o seguinte, que são os fundos que você corre um pouco mais de risco, mas também que você tem possibilidade de um ganho maior. Mas você tem restrição de liquidez, né? A exceção disso aí são os fundos imobiliários que nós criamos. Qual o diferencial que o fator agrega, que é nós reconhecemos que é impossível a gente conhecer de todos os setores, de todos os segmentos, né? Eu, antes de ter setor, eu viajei, estive no exterior, estive na Europa, estive nos Estados Unidos, olhando como o pessoal lá lida com esses segmentos, e pude constatar o seguinte, que o Brasil está uns 20 anos atrasados, né, em alguns segmentos. Mas tem oportunidade, né? Uma oportunidade. Mas o fato é, Fábio, quantas empresas desse segmento você já comprou, você já acompanhou e você vendeu? Então esse é um negócio importante para o investidor. Então eu posso dizer o seguinte, que o fator é bom? O fator é bom, né, pela experiência em governança, né, em comprar, em vender, em fazer restauração financeira, restauração na área de estratégia. Agora, o que eu entendo, né, por exemplo, de floresta, né? E então, o que o fator fez? Nós fomos buscar parceiros. Então, em cada fundo desse, eu reconheço o seguinte, que eu agrego em uma parte, mas estou buscando alguém que agregue no conhecimento específico. Então vai ter uma empresa que... Então tem um parceiro em cada um desses, que são empresas reconhecidas no setor e que são, nós não estamos contratando como consultor, é parceiro, né? Vai ganhar junto com a gente e tem compromisso de ficar até o final do fundo, que isso é importante. E o momento é bom para fazer esse tipo de fundo, né? Porque as empresas devem estar com problema até de conseguir empréstimo, então é uma oportunidade também de comprar mais barato também. Né? A oportunidade de comprar mais barato e a oportunidade, inclusive, de você consolidar alguns setores, alguns segmentos. Então, isso é importante porque o investidor desse tipo de fundo, ele precisa estar convencido de que em 7, 8 ou 9 anos, a probabilidade de você ter uma agregação de valor é maior do que a oportunidade de investir em outros segmentos ou eventualmente até de você poder perder. Então nós estamos falando hoje que quando você está nesse segmento, é claro que muita gente está olhando para a renda fixa, né? Você tem hoje uma renda fixa pagando 13% ao ano. 13%. Então, agora, por quanto tempo isso vai durar? Né? E outra coisa, né? O Private Equity, você não faz o aporte integral na saída, você vai fazendo o aporte conforme vai precisando. Né? Vai precisando ou vai comprando os ativos. Então, num prazo de até, por exemplo, 4 anos, você faz o aporte. Então, o aporte é feito de forma gradual. O que quer dizer o seguinte, que você necessariamente não precisa abrir mão desses juros da renda fixa. Ou seja, você pode posicionar o seu caixa, o seu investimento na renda fixa a 13% ao ano, e conforme vai precisando, você vai fazendo. Ou seja, é uma forma de você conseguir ganhar nos dois lados. Então, assim, nosso portfólio é esse. Eu diria para você que para a gente complementar esse portfólio, que como eu saí de um ativo, né, de um fundo com pouco risco, né, o DI, né, o DI aumentando. Aonde está faltando a gente atuar? Na área de crédito, fundos de crédito. É que a gente está estruturando, né, até pela experiência que eu tenho nessa área, eu sei que crédito é uma coisa que não é, você precisa estar muito bem estruturado para fazer.
né? O crédito calote, não basta você dizer vai fazer. Então você tem que ter toda uma estrutura de governança, inclusive, do crédito, e tem um fato adicional, que é você entrar em crédito com taxa de juros a 13%, né, é muito arriscado, porque se o governo, que é o risco menor, está pagando 13% ao ano, quanto que uma empresa tem que pagar? E mais, que tipo de negócio que a empresa faz que ela vai conseguir ter uma rentabilidade, né, superior, né, a 16, 17, porque ela vai ter que botar todo o custo do empréstimo, né, e mais o diferencial entre o que o governo paga e o que ela paga, e ela tem que repassar isso para o produto. Então, você está falando hoje aí empresas que teriam que repassar aí 20% de custo financeiro. De custo. Quer dizer, você tem por maior que a inflação esteja, nós estamos falando de inflação de 7, 8. Então, quer dizer, tem que ter uma empresa que consiga repassar mais. Eu estou falando assim em grandes números, não é bem assim, mas é para dizer o seguinte, o risco de crédito hoje não é um risco baixo. Então essa é uma área que vocês devem demorar um pouquinho mais para... É por isso que hoje tem se concentrado nos bancos, né? Os bancos hoje são os grandes especialistas de crédito. E mesmo os bancos estão muito restritivos. Então, agora, nós tivemos no passado recente, né, uma experiência no Brasil de que quando a taxa de juros chega a patamares, né, vamos dizer, palatáveis, não vou dizer nem a nível mundial, né, porque aqui chegou a 7, né, que ainda é. Mas quando você chega nesse nível, você vê que as empresas, né, elas se animam mais a fazer investimentos usando a parte de dívida. Né? E aí, esse é o momento ideal, porque quando a empresa usa a dívida para investimento, é a melhor forma, porque você tem como analisar o retorno que aquele investimento vai dar para a empresa que ela vai pagar a dívida. Então, esse é o melhor. Porque quando a empresa faz dívida para fazer capital de giro, né, esse é um empréstimo mais arriscado. Né, porque ela não vai estar melhorando a geração de caixa dela para pagar aquele empréstimo. Quando você está falando de empréstimo para investimento, né, e como a gente sabe e viu que o BNDES não tem capacidade de financiar sozinho, né, os investimentos da economia, né, esse é um mercado que vai crescer, é um mercado que vai ser incentivado e que vai ter que acontecer como acontece no mundo todo. Sob pena o seguinte, se não tiver financiamento, a economia não cresce. Porque as empresas precisam ser financiadas. E elas vão ser financiadas o quê? Ou pelos bancos públicos e de fomento, que a gente já viu que não funcionou, porque eles não conseguem capacidade, ou pelo mercado de capitais. Né? E o mercado de capitais, que aí nós estamos falando tanto de recursos nacionais quanto estrangeiros, é um mercado que vai acabar financiando. Então, é um segmento que a gente tem no nosso planejamento estratégico entrar e é onde está faltando. Mas está faltando também porque não está na hora certa da gente fazer. Muito então, bom. Esse eu dizia para você que é o nosso planejamento, que é o nosso foco de portfólio, né? E modernizando, né, uma empresa que já atua no mercado há 17 anos, de quase 18. Né? Estamos chegando à maioridade. Então, que conseguiu, se você pegar o Brasil há 18 anos atrás, você vai ver que é uma empresa que passou por momentos, então nós temos a experiência muito forte. Então, caminhando para a maioridade, a gente acredita que os nossos horizontes também precisam se aumentar, né? Eles precisam ser ampliados, esse horizonte. Então essa é a nossa ideia, nosso plano. Muito bom, Flávio. Obrigado pela entrevista. E até um próximo Café na Arena. Fique com a gente e assine o nosso canal no YouTube. Até logo.